Imprevistos sempre vão acontecer. Essa é a realidade. Presta atenção aqui, se alguém te falou que nunca vai ocorrer imprevistos, que tudo vai ser um mar de rosas, que não acontecem problemas, lamento. Se alguém te falou isso, está te mentindo. Imprevistos sempre vão acontecer, mas a realidade é que existe 3 tipos de imprevistos e só vai existir um imprevisto que vai acontecer na sua vida. Os outros 2 tipos são imaginários, tá? Os outros 2 tipos, um planejamento vai resolver. Vai resolver. Mas você precisa botar a cara para resolver. Não vai ser eu te falando aqui o que tu precisa fazer. Você precisa botar a cara e ver qual é que é o seu problema e resolver. Infelizmente, é assim. Ou tu faz, ou tu paga alguém para fazer, te ajudar a fazer, ou tu não resolve e empurra com a barriga. Essas são sempre as 3 soluções que tu vai ter na tua vida. Não fazer, que é empurrar com a barriga, que não é melhor. Fazer sozinho, se tu tem tempo, se tu tem a capacidade, tempo de aprender, procurar, ainda mais com esse vasto mundo em relação ao conteúdo, cada vez mais difícil de absorver um conteúdo de qualidade. Terceiro, pagar alguém para te ajudar a resolver esse problema. Essas são as 3 formas de resolver um problema. Essas as 3 e não tem como fugir. Vou te falar agora os 3 tipos de imprevisto que acontecem. Primeiro tipo de imprevisto é aquele imprevisto que acontece todo ano e vai continuar acontecendo. O que é esse imprevisto que acontece todo ano? É o material do teu filho que tu compra em janeiro todos os anos, que é algo que é previsto, mas que tu não dá bola, que tu te esquece e no final das contas tu não deixa um dinheiro reservado para aquilo. É o IPVA, é o IPTU, são essas contas que acontecem anualmente, que sempre acontecem, que sempre vão acontecer, mas que tu não deixa o dinheiro reservado e que tu encara como imprevisto. Mas não é um imprevisto, meu filho, não é um imprevisto, porque tá programado para acontecer. Cara, se tu tem um filho de 6, 7 anos, tu sabe que tu vai ter que pagar o material para ele em janeiro, fevereiro, para ele ir para a escola. Pô, é algo que vai acontecer, tu tem que pagar, tá ali previsto. IPTU, IPVA, cara, tu tem que pagar, não tem o que fazer. E tu tem que te programar para pagar isso. Não é usar a tua reserva de emergência, poxa. É uma coisa que vai acontecer todos os anos. Cara, ou tu vai mandar teu filho para a escola sem material, ou tu não vai pagar o IPTU, o IPVA, bem, cara, não tem condição, tu tem que programar já. E assim existem diversos gastos que acontecem uma vez por ano e que a gente se esquece, mas que não deve ser esquecido para fazer um planejamento. Segundo tipo, acontece quando tu tem um patrimônio muito grande. E aqui, na verdade, esse ponto eu digo de uma maneira que se torna errada. Porque independente do seu patrimônio, vão acontecer algumas coisas, só que depende da proporção, acontece menos e mais. Se tu tem um patrimônio muito grande, o risco de ter uma manutenção todos os meses é maior daquele que tem um patrimônio pequeno. Tudo é proporcional. Só que às vezes a gente se perde em relação a isso, em relação a ganhar mais e aumenta o patrimônio junto, e às vezes tu aumenta aqui, ó. Aumenta o patrimônio aqui e teu ganho tá aqui, ó. Aí tua manutenção sobra só, por exemplo, R$ 2.000 do teu salário, mas tu tem 1.500, 1.700 de manutenção, aí sobra só R$ 300. Tá entendendo como eu quero dizer? Porque a manutenção para tu manter o teu custo de vida, para tu manter o teu patrimônio é alto, tá? É alto e é fácil da gente dar um salto maior que as pernas. Isso é fácil. Então a gente controlar. A melhor dica que eu posso te dar em relação a isso é sempre viver um degrau abaixo. Viva um degrau abaixo, tô ganhando 5.000, viva com 3. Só que constrói o patrimônio proporcional e daí tu deixa um dinheiro reservado já para aquilo. Por exemplo, uma vez por ano, o carro vai dar algum problema. Deixa um dinheiro reservado para isso. Por exemplo, se tu tem um carro de 30 mil, deixa uns R$ 1.000 reservado já. Porque pode acontecer um problema e a tendência é de acontecer. Então, já deixar um dinheiro reservado para isso, porque pode acontecer. Se tu tem uma casa, se tu tem um galpão, se tu tem, por exemplo, é um agricultor, o risco de estragar um implemento tá ativo. E pode acontecer e provavelmente vai. Então, deixa um dinheiro reservado para isso. Tu tem que saber. Tu tem que deixar um dinheiro já reservado para algum custo, alguma manutenção. Eu chamo essa como aquelas manutenções essenciais do mês.
que se não acontece um mês, vai acontecer o outro mais. Mas tu tem que deixar um dinheiro reservado todos os meses para essa manutençãozinha. Se tu não gastar nesse mês, já deixa pro outro. É isso, ponto. E agora vamos pro terceiro e o verdadeiro imprevisto. Isso são imprevistos de saúde e imprevistos de manutenção maiores que pode ocorrer. Ó o ponto que eu tô falando. Manutenção maiores. Deixou um dinheiro pro carro reservado, mas estragou o motor, por exemplo. Esse é um ponto que tem que ter atenção. Não é aquelas manutenções de dinheiro, já deixou o dinheiro reservado, usou mais que aquele dinheiro, é o imprevisto. Saúde, a gente não tem. Ninguém vai começar o ano deixando dinheiro reservado para tu ter algum problema, porque eu acho isso até meio irado. Acho que é a palavra certa de usar. Porque tu deixar um dinheiro reservado para tu pensando em ficar doente é meio estranho. Só que tu tem que ter a reserva de emergência. Todo mundo precisa de uma reserva de emergência, que é para imprevistos como tu ficar desempregado, como acontecer alguma coisa com tua empresa, e ninguém tá livre no Brasil, ainda vai falando do Brasil, ninguém tá livre de acontecer algum problema. Isso tu sabe, se tu é mais velho, tem 30 anos, 40 anos, isso tu já pode afirmar pra mim que eu tô certo. Também quero que você comente aqui embaixo se você tá gostando dessa dinâmica de vídeo, de uma conversa mais natural, eu e você, sem edições, mas assim, só uma conversa, que nem entre irmãos, como se eu estivesse do seu lado conversando. Mas voltando ao ponto, existe também aquele planejamento para viagens. Todo mundo gosta e gostaria de planejar para ter alguma saída, alguma viagem. Não precisa ser para outro país. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do Brasil, Gramado e Canela, que é aqui perto, aqui no Rio Grande do Sul. Gramado e Canela. Quero reservar um dinheiro para ir para Gramado e Canela. Para isso também, que é um planejamento. Mas isso a gente já está falando de outro ponto. A gente já está entrando em planejamento. Em relação a esses 3 tipos de imprevisto, você já sabe que 2 são planejados e apenas 1 existe, que é aquele imprevisto que tu tem que ter uma reserva de emergência para conseguir dar uma evitada. Nem sempre a gente consegue evitar tudo, 100%, mas a gente pode tentar evitar ao máximo possível. E lembrando, às vezes se você está gastando muito com manutenções, pode ser que você está tendo sempre o mesmo problema. Vou te dar um exemplo, o carro. Tá sempre estragando, e tu tá levando o mesmo mecânico. Troca o mecânico. Às vezes pode ser sim a solução. Troca de carro, desce um degrauzinho, não é vergonha tu descer um degrauzinho, reduzir o teu custo de vida. Tudo é pro teu objetivo. Tem um objetivo e siga. Tá? Não é... E não dá esse passo maior que as pernas de aumentar o teu custo de vida. Não estou falando risco em relação a empresarial, em risco a ganhar mais. Eu estou falando em relação a conseguir manter alguma coisa. Então, é esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, curtir. E se você precisa de ajuda em relação ao seu financeiro, comenta diagnóstico aqui embaixo que eu vou entrar em contato e me comprometo a te ajudar a organizar o teu sistema financeiro. Bora dominar o jogo financeiro. Bora. E imprevistos acontecem, mas você pode sim evitar. Eu te mostrei que é possível.